Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio da cobertura da Copa do Mundo pela Somos Liverpool. Aqui o Mundial vai ter nossa companhia sim, e nós vamos falar de 104 partidas dessa Copa. Meu Deus, eu que beba muita água, me hidrate essas cordas vocais porque vai ter jogo. E esse é só o primeiro episódio. Nós vamos trazer aqui o que teve de melhor entre a quinta-feira, que foi quando começou o Mundial, e o domingo, que é hoje que nós estamos gravando. E você está assistindo na segunda. Os jogos da segunda estão muito bons, viu? Meu Deus do céu, só jogo bom. Eu vou começar aqui deixando um beijo no coração do Rodrigo Barbosa, que poderia estar aqui, não está. Beijo no seu coração. E beijo no coração do Nick, que também não está aqui. Do Orlando, a mesma coisa, não teremos orlandismo hoje, mas vou começar com o time, é que o time hoje tá bom e as camisas melhores ainda. Eu vou começar com ela que tem um orgulho de ter 2-7-1 em sua história em Copas do Mundo. Ela tá feliz. O sorriso de Juliane Santos é o sorriso da Alemanha no dia de hoje, depois do jogo contra a Curaçao. Ju, seja bem-vinda demais, muita coisa para falar. Mais um 7-1. A Die Mannschaft não sabe brincar. Meus amigos, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo também em todas as plataformas da Somos Liverpool. É sempre um prazer estar com todos vocês. Esse timaço, pô, aí você me quebra. 2-7-1, os 2-7-1, não. 1-7-1, que pelo amor de Deus, não dá. Aquele de 2014 ainda dói até hoje, mas o 7-1 hoje contra Curaçao, na verdade, no domingo, né, nesse grande domingo que acompanhamos, a Germânia, querida Germânia, né, e Curaçao, realmente foi um jogo muito bom, mas a Alemanha teve, de fato, uma vida muito fácil nesse jogo de estreia aí, num grupo onde tem Costa do Marfim e Equador. Curaçao realmente vai ser esse saco de pancada e já tomou uma grande pancada aí da Alemanha. Eu vou falar desse jogo aí, eu vou explorar essa partida porque tem alguns detalhes aí que merecem ser falados. Agora eu vou com ela, Musa de 58. Essa mulher, ela passa por São Paulo, vai garimpando camisas por aí, só me mandando, olha o que eu comprei, olha o que eu comprei, olha o que eu comprei. Essa Copa vai ser a Copa das camisas nossas aqui. Eu já tô com algumas, hoje estou aqui com a do Brasil, porque eu vou falar muito desse jogo, mas vai ser a Copa das camisas. Emi, feliz demais com você aqui. Seja bem-vinda. Episódio um, muita coisa para falar, muita crítica para fazer dessa seleção aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, meu amigo, pelo convite mais uma vez. Estou muito feliz de gravar com a Ju, né? Sempre ouço maravilhas sobre ela. Os meninos aqui já conheciam, o Pinão, mas vamos falar aqui sobre Copa do Mundo. E mesmo quando é ruim, é boa, né? A gente gosta bastante desse clima. Mas simbora, aí para o primeiro episódio, o primeiro de muitos, assim espero, e o Brasil ser falado ao longo de toda a série dessa Copa do Mundo. Oremos. E agora com ele que tá com um cenário ali alternativo. Pi, seja bem-vindo demais. O homem grava do carro, Car Studio. Seja bem-vindo, Pi. Liberei o áudio. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo. Hoje eu tô do carro, tô em viagem, gente, mas eu não podia deixar, né? Então, do carro aqui, tudo adaptado, às vezes apaga a luz, às vezes volta, mas tá tudo certo. Oi para todo mundo, Emi, Ju, Marlon, e vamos falar muito de Copa. O Brasil, ai, mas tem que falar do Brasil mesmo? Não, acho que não, né? Vamos pular? Vamos falar só da Germânia, com a Ju, porque aí é legal. Que o Brasil, vou te falar uma coisa, hein? Pode voltar a machucar metade para trocar lá. Mas vamos que vamos. E eu fecho com ele, o homem das Minas Gerais, o azul de Minas Gerais, Cruzeiro e Chelsea. Ô Marlon, essa sua camisa me sugere que você tem saudades de Kai Havertz. Seja bem-vindo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Diego, para quem nos acompanha, para as meninas, para a Ju, para a Amy, para o Pi. Então, saudades não pelo caminho, né, que ele escolheu. Ainda tem aquela tristeza ali, né, de ver ele do outro lado de Londres, mas eu acredito também que ele foi mais feliz quando ele vestiu azul. Eu vou começar aqui esse episódio. Vamos começar falando de Copa. Aliás, o Marlon, de fato, né? O Kai Havertz, ele gostava de finais, acho que vestindo azul, vestindo vermelho, acho que não funcionou muito não. A Copa do Mundo começou o Mundial separado em três. Aí, México, Estados Unidos e Canadá começou nessa quinta-feira com uma boa partida, um bom jogo do México, bom jogo, entre aspas, né? Assim, foi mais bonito a torcida com o Sombrerazo, que lembrou México 70, que templo que é o Estádio Azteca, meu Deus, ali tem muita história de futebol. E para quem não sabe, o Estádio Azteca, que sediou a final de 70, né, viu aquele show da maior seleção de todos os tempos para alguns, naquela final 4-1 diante da Itália, também foi o estádio do gol de todas as Copas, que foi o gol do Diego, o gol do Maradona driblando todo mundo, e o Azteca teve que abrigar ali a abertura do jogo do México contra a África do Sul, um jogo que o México, pelo amor de Deus, poderia ter feito mais e empurrou bem ali o seu jogo. No dia 11 ainda teve Coreia do Sul e República Tcheca, que a gente vai trazer um pouquinho daqui. Estreia do Canadá contra a Bósnia. Um jogo que também vale a pena dar uma pontuada, porque esperava muito mais de Dzeko e seus companheiros. Teve Catar e Suíça. Esse jogo surpreendeu, esse jogo que quebrou o bolão de todo mundo, né? E tivemos ainda a estreia da Alemanha contra Curaçao. E logo mais, nós estamos gravando, vai ter o jogo entre Costa do Marfim e Equador. Ainda teve também Holanda e Japão, que também é um jogo que nós vamos falar aqui. E teve a estreia do Brasil. O Brasil estreou contra o Marrocos, teve também Haiti e Escócia, outra partida que deixou ali uma pulga atrás da orelha de que essa jornada no grupo C, se nego achava que, pô, contra o Haiti vai ser chuva de gols, a Escócia viu que o buraco é mais embaixo. Ô Pio, eu vou começar contigo e vou começar justamente com esse jogo do Brasil. Eu acho que vale muito a pena falar Brasil e Marrocos, uma partida que tava todo mundo na expectativa, e aí eu vou fazer aqui uma pequena crítica, porque muita gente olha para as seleções da África. Nos próximos episódios, inclusive, eu vou trazer um convidado aqui que vai trazer tudo sobre o que é o futebol na África e vai ser bem bacana esse episódio. Mas tem uma galera que só assiste futebol de 4 em 4 anos. A gente estava falando isso no pré-jogo. E quando o pessoal vê uma seleção africana, os caras acham que são aqueles africanos lá dos anos 70 que não estavam acostumados com o esporte. E quando a gente viu o começo do jogo Brasil e Marrocos, o que aquele camisa 6 Boadi, Youssouf Boadi, o que ele fez com a bola, o que ele fez sozinho contra o meio-campo do Brasil foi brincadeira. 18 anos, meia do Lille. Inclusive, hoje fiquei sabendo que o Liverpool tá de olho nele. Tomara que contra um 6 desse na Premier League, meu amigo, faz um estrago daqueles. Ô Pi, todo mundo tava esperando o Ancelotti com o seu 4-2-4, Rafinha voando, Vini Júnior voando, Casimiro no meio-campo, a experiência de Danilo e tudo mais. E o que a gente viu foi um time que ficou assustado em vários momentos do jogo e que teve mais sorte do que juízo. Foi mais ou menos por aí que você viu essa estreia brasileira, Pi? Bom, vamos lá, foi bem por aí. Quando saiu a escalação e o começo do jogo, eu estava super desesperançoso, vamos falar assim. E no final do jogo estava igual ao começo. Então, eh, desanima, né? O Brasil não tinha, era um catado em campo no começo, né? Eu estou falando bem do começo do jogo, pelo menos, que deu uma pequena melhorada.
O o lateral direito lá, o Ibañez, que não é lateral, né, gente, vamos falar a verdade. Por que que não coloca um lateral, mesmo que ruim, mas coloca um lateral de ofício? Podia ter colocado o Fabinho, que O várias fa vezes jogou na é, lateral. sabe, o Brasil estão jogando muita coisa é estreia, ansiedade. Você acabou de falar do moleque de 18 anos, ele não era a estreia dele, não era ansiedade. Tem 18 anos no time do Marrocos, e o Marrocos é o 7º colocado na FIFA, né, a gente é sexto, então assim, tá muito parelho, né. Então e outra, o Brasil, a base do Brasil era da mesma Copa do ano passado. Eu acho que fica muito raso a gente jogar tudo isso por culpa da ansiedade. "Ah, porque o Brasil estava é estreia, é não sei o quê", tanto que o Ancelotti mesmo na entrevista, você viu que ele estava pistola, para falar aqui um termo bem interessante. Mas o Brasil não jogou nada, o Casemiro não jogou nada, o Ibañez, uma dúvida que eu tenho, quando machuca, você precisa provar que machucou ou você pode fingir que machucou pra trocar? Porque seria uma boa, assim, tipo: "Ah, o Ibañez machucou, gente, olha, torceu o dedinho aqui, tem que trocar". O Ancelotti, ele tem que mudar esse time, ou ele faz igual a Argentina na última Copa, muda agora já, para o próximo jogo, ou lascou. Entendeu? Ou dá uma injeção de ânimo nesse time, eu não sei, mas o time tá muito, o Endrick pede passagem, o Danilo, é Danilo do Palmeiras, né, aquele cara do Palmeiras, tá no Botafogo, pede passagem. Gente, mas eu tô revoltado com o Ibañez. Eu não sei por quê, mas esse me revolta muito. Coloca um lateral de ofício. O Rafinha, todo mundo reclama muito do Vini. "Ai, o Vini não joga como no Real Madrid". O Rafinha tá jogando como no Barcelona também? Pelo amor de Deus, também não, né. O Vini teve aquele lampejo, aquele gol dele, mas depois também no segundo tempo meio que deu uma sumida, né, gente, não jogou muita coisa. Eu acho que o Ancelotti tem que mudar o time agora, bota o Endrick pra jogar. O João Pedro faz falta, né, pelo menos eu acho que o João Pedro faz muita falta. O João Pedro tinha que estar nessa lista aí. E não sei se vai vir o 10, né. Será que o 10 vem para o próximo jogo? Acho que para o próximo não. E eu penso assim, eu não tô vendo esse Brasil dar essa sacolada no Haiti não, viu gente, na humildade, se for isso que apresentou no último jogo, eu assisti um pedaço do jogo do Haiti lá, é sofrível de ver, é sofrível, mas, gente, não vai, eu acho que não vai ser um 7-1 da Germânia, como a Ju diz, sabe. Eu acho que vai ser complicado e o Ancelotti tem que usar esse jogo para mudar o time e falar: "Ó, é agora". O Casemiro, eu não sei se ou o Casemiro muda ou vai embora também, tchau, porque, meu, não fez nada, 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 absolutamente nada, não jogou e aí tomou um cartão, né, aí já toma um cartão logo. E o goleiro, bom, eu não vou falar muito do goleiro, porque eu acho que o Alisson não é goleiro para seleção, isso aí eu falo desde a Copa passada. O Alisson não é. E se o Ancelotti fosse um treinador brasileiro, a imprensa marrom estava caindo de pau em cima dele, porque ele escalou mal, ele convocou mal, fez uma mudancinha que até deu uma melhoradinha no segundo tempo, mas se ele fosse o Dorival Júnior, já estavam pedindo a cabeça dele aqui no Brasil. Isso que você falou foi interessante, essa questão da a paciência que se tem agora por ser um treinador europeu. Eu sinceramente, eu não sou um fã do futebol que o Ancelotti apresenta, mas eu não vou falar aqui que o Ancelotti não tem currículo para treinar a seleção brasileira por vários motivos, dentre eles, eu assisto futebol. Mas o Ancelotti, ele não fez nada de diferente que o Dorival Júnior não tenha feito. Ele não Exato, fez nada de exato. diferente. E Exatamente. assim, ele foi para a Copa do Mundo com um aproveitamento igual ou menor do que o Dorival quando o Dorival foi Dorival. demitido. Então assim, a gente parte do princípio de que trouxemos o Ancelotti e agora tá ficando claro, talvez, para muita gente, que o problema não é treinador. Você pode trazer o Exato. Guardiola, você pode juntar Não, Guardiola ó, não, Guardiola eu acho que o Guardiola tinha que eu acho que de estrangeiro tinha que ser o Guardiola. Eu sempre não, eu tudo eu sempre bem, bati nessa tecla, mas mas eu acho que você pode juntar ali, você pode fazer uma comissão de treinadores estrangeiros. Você não vai resolver o problema que tá na formação de sim, jogadores aí. A gente não tem lateral, não tem meia. Eu, inclusive, antes do jogo, falei: "Pô, pra jogar com o Igor Thiago espetado lá na frente, era melhor tirar o Paquetá e entrar com o Matheus Cunha", porque ele joga por dentro no Manchester United e ele divide essas ações com o Bruno Fernandes.
E ele tem uma duplinha muito interessante com o Mbeumo, que funciona no United. De repente, com o Igor Thiago funcionaria. E o Igor, que muita gente criticou, se vocês forem ver o jogo do Igor Thiago de novo, o Igor foi o jogador que mais saiu da área e que mais se aproximou de Rafinha Exato. Júnior, e ninguém jogava com ele. Mas não Ninguém é a dele procurou o isso, né? Igor Thiago. Não, Ele tem que ficar então, espetado lá. agora eu vou te fazer uma pergunta. Se fosse o Neymar espetado, você acha que o Vinícius Júnior não ia procurar um 2 com o Neymar? Claro, claro, eu acho que Esse é o sim. detalhe. E o Paquetá estava errado também, né, ele não foi colocado no lugar dele, ele estava super errado. O Então quer Paquetá, ele dizer, estava como um segundo volante. isso. É, um segundo volante e cobrindo o Ibaense. Aí, meu pai de Isso. Deus, não Não dá, não dá. funciona. Não Não funciona. funciona. O time foi muito mal escalado, essa que é a questão. Todo mundo esperava coisa diferente do Ancelotti, estão vendo que não vai ter coisa diferente. Eu acho que vai mudar até esquema tático, eu acho que para o próximo, se ele pensar um pouquinho e pegar até o exemplo da Argentina, que eu repito, da Copa passada, ele vai mudar agora para o próximo jogo, É, Pi. senão Mas aí tem um detalhe. E eu até vou jogar isso pra pegar aí a opinião da Ju. Você falou da Argentina e eu sempre falei isso. Não teve nenhuma seleção campeã do mundo desde 98 com a França. Todas as campeãs do mundo de 98 em diante mudaram os esquemas sim. táticos e jogadores em todos os jogos, menos o Brasil. O Brasil não mudou em 98. O Filipão mudou em 2002 e foi campeão. 2006 o Parreira não mudou, insistia no bendito do quadrado mágico e não saía daquilo. As seleções não mudam. Eu acho que o Ancelotti, ele tinha uma visão de time pelo que ele estava vendo aqui jogando contra os amistosos que ele marcava aqui. Todo mundo sabia da lesão do Neymar, todo mundo sabia da lesão do Neymar. Todo mundo depois, quando saiu, é grau 2, falou assim, ó, não é um negócio que ele vai jogar a primeira fase assim, leva porque joga o terceiro jogo. Todo mundo falou isso. Ele não levou lateral e ele perdeu o Wesley e podia ter levado outro E jogador podia para ter posição. trocado por outro lateral e Isso. não trocou. É, E não exatamente. trocou. Chegou na estreia, eu acho que ele olhou e falou assim: puta, isso daqui, Copa do Mundo realmente é diferente de clube. Sim. Porque assim, agora você não tem muito o que fazer. O carro é esse. E você não tem step. Você não tem step. Tem o Endrick, que concordo, tá pedindo passagem, mas eu acho que o Endrick só vai jogar quando o time assim, pô, contra a Escócia tá 1-1, o time precisa de gol, fala, Endrick, vem aqui. Aí vai ver o que dá. Mas eu acho que o Ancelotti, ele não tem muito claro o que ele vai fazer. A ideia de 4-2-4 já foi pro vinagre, porque ele tá vendo que assim, se eu abrir o campo e o Marrocos era o adversário mais difícil do grupo. Do grupo. Se ele pega Holanda ou Japão, com o que essas duas seleções mostraram hoje, a Passou coisa 2-2, para né, no final. nos 16 avos de final. A coisa para ali. Ô, Mas foi o Ju, que a gente fez no nosso bolão aqui, né, parou nos 16 foi. avos inclusive. Inclusive, no nosso bolão, o Marlon meteu 7-1, Alemanha e Curaçao. Eu guardei isso daí. Tá lá no bolão, 7-1. Ah, Ô, Ju, falando de Brasil aí, antes da gente passar para outra partida, é, o Ancelotti tá muito, eu não vou dizer perdido, mas eu acho que ele não tá muito contente com as próprias escolhas, porque os jogadores não estão mostrando, fora as entrevistas do Rafinha, que a gente tem que concordar que, assim, a pior entrevista do Rafinha é a próxima. Sim, Ele, ele assim, tá uma metralhadora de jogar contra, sim. que é um negócio surreal. Mas o Ancelotti olha e fala assim: a coisa não é tão simples quanto eu imaginava. O que você acha que vai pintar de diferente para esse segundo jogo e qual que foi o seu pior da partida nesse jogo do Brasil, João? Olha, essa partida eu acho que escancara muito, a convicção do trabalho do Ancelotti, né. Porque, assim, a convicção dele, quando chegou na seleção brasileira, era de fato fazer uma renovação na seleção, né. Tudo bem que foi um ciclo muito conturbado, que a própria CBF retardou esse trabalho, a gente teve até Diniz, treinando a seleção e treinando o Fluminense junto, né, em um ciclo totalmente realmente conturbado. E o Ancelotti chegou
depois teve o Dorival, enfim, depois de tanto, desencontros, contrataram realmente um treinador, né, de um currículo gabaritado, e ele chegou com esse cacuete, né, e falou: "Olha, eu vou fazer uma renovação, tem grandes nomes, com o próprio Vini, mas ali tem meninos como o Endrick, tem um Ryan que estourou, eh, no futebol inglês, e esse meio-campo, o Casimiro, então eu acho que a convicção de trabalho dele é meio que ele tá morrendo abraçado com essa convicção. E ontem ele deu esse start nele após o jogo, e ele estava muito, né, como o Bi falou, muito nervoso na coletiva, deu pra ver que ele estava muito incomodado, não só com desculpa gente, com a derrota, mas sim com os bastidores. Então eu acho que essa convicção ele tá morrendo abraçada com a convicção de trabalho dele, realmente não vem sendo legal. Eu acho que se é uma renovação de trabalho, você tem que colocar então a molecada pra jogar. Eu acho que o meio-campo é cadeira cativa, o Casimiro, porque já trabalhou com o Casimiro há muitos anos no Real Madrid, isso é evidente. E falando em específico nesse jogo, escancara a questão de renovação. Eu acho que a renovação da seleção marroquina, que já vem crescendo nesses últimos anos, com garotos, né, o Aboadi que, pelo amor de Deus, o menino engoliu o meio-campo da seleção brasileira no primeiro tempo, ele colocou o Bruno Guimarães em um bolso e o Casimiro no outro bolso. Ele engoliu. No segundo tempo, a seleção brasileira jogou melhor porque ele fez alteração, ele tirou o Casimiro, colocou o Fabinho fechou, né, aquela cabeça de área da da nossa seleção, que realmente estava muito ruim. Ficou um oceano naquele meio-campo da seleção brasileira no primeiro tempo. O 4-2-4 pra mim é um erro, e é uma outra convicção de trabalho dele. É uma convicção de trabalho dele, assim, errada. Tudo bem, ele pode apostar no 4-2-4, nos 4 homens de frente, que realmente vai dar aquela mobilidade, realmente aquela a parte mais forte da seleção brasileira, que é com o Vini, com o Rafinha, ou com o Matheus Cunha, ou o Igor Thiago, mas não tá dando certo, porque o Rafinha não tá jogando nada. O Vini salvou a pele dele ontem, porque assim, se não fosse o Vini ele fez o gol na hora certa, porque o Marrocos ia fazer o segundo gol, poderia matar o jogo. E o Vini foi lá, uma subida de contra-ataque, numa jogada individual, conseguiu fazer o gol e colocou, panos quentes, né, em cima dos erros do Ancelotti. Então eu acho que convicção de trabalho errada do Ancelotti, eh, que tá fazendo minar o trabalho dele dentro da seleção brasileira. Eu acho que, assim, não tem que ter é, ainda mais ele, medo em tirar Casimiro. Pô, o Casimiro não tá jogando nada. Tira, saca. A mesma coisa o Rafinha também não tá jogando nada. Só saca também, porque ninguém tem cadeira cativa ali dentro da seleção brasileira. Acho que tem questão realmente de hierarquia. Existe, óbvio que fica evidente que pode existir uma panela dentro da seleção brasileira. Tava falando que estavam queimando o Endrick, né, nos bastidores, sei lá, porque não tava colocando ele pra jogar. Mas assim, a centroavância da seleção brasileira entre Igor Thiago, Matheus Cunha, o Matheus Cunha é características diferentes, o Igor Thiago é um trombador, é um cara que vai jogar entre os zagueiros, é assim que ele joga lá no Bradford. O Matheus Cunha, como você bem falou, né, Diego, no Manchester United, ele é um cara que pode jogar atrás do centroavante, né, atrás da linha ali, na linha de ataque, pode fazer aquele papel realmente como um 10, ele tem muita mobilidade, a característica dele é diferente. A questão do Endrick, uma outra característica diferente. Ou seja, se ele vai apostar nesse 4-2-4, que pra mim é tiro no pé, coloca um menino pra jogar ou coloca o Matheus Cunha pra jogar. O Igor Thiago, ele não tem qualidade nos pés. É cara que realmente é bola lá na área, chuveirinho e é gol. Ele não tem qualidade nos pés. Então é jogador para entrar no segundo tempo. É jogador para entrar num jogo truncado. É jogador para isso. Então eu coloco o Endrick. O Endrick, então, ele tem o Ryan. Então ele tem material humano para mexer nessa centroavância.
E a questão do Rafinha é sacar ele e colocar o Fabinho no meio-campo. E assim, eu colocaria o 4-3-3. Eu acho que tem que povoar, colocaria então o Casimiro, dito não, o Danilo Santos, Fabinho e Bruno Guimarães nesse meio-campo, povoar. E Endrick lá na frente, o Vinícius, o Vini na esquerda, e na direita, até o próprio Cunha pode cair por lá, né? O Cunha também pode jogar aberto. E sacaria o Rafinha, porque não tá dando, não tá correspondendo. A gente cobrou, como o Pi falou, cobramos, eu mesma fui uma, cobrei bastante o Vini, tava jogando um absurdo lá no Real, jogava nada na seleção brasileira, mas, pô, ele chamou a responsabilidade. Querendo ou não, ele consegue ainda não sair tão manchado. Já o Rafinha, né, ele tá se queimando. E pra mim o pior da partida foi o Casimiro. Teve a falha do Alisson, realmente, teve a falha. Mas o Casimiro, pra mim, por ser o capitão e tudo mais, fez uma partida muito abaixo. A questão do Ibanes, também tô com o Pi. Se for lateral direito, a gente perdeu o Wesley. A gente tá numa Copa do Mundo sem lateral direito de ofício. Então, coloca o Danilo lá, o Danilo do Flamengo. Até o Danilo entrou depois, né? E o Douglas Santos, pra mim, é titular. Pra mim, fez uma partidaça também. É o lateral esquerdo. Então, eu coloco o Danilo lá. Porque o Ibanes, ele ficou muito apavorado. O Marrocos ali, você tem Brahim Dias, né? Você tem o Hakimi. Pô, o Marrocos joga muito aberto, utiliza muitas pontas. Detonou o Brasil ali, principalmente no primeiro tempo, né? Então, é arrumar isso. Tem que arrumar o meio-campo, né? Porque senão você vai tomar a bola nas costas. E se você quer fazer gols, você tem que colocar um centroavante que faz gol. E quem tá fazendo? É o Endrick. Ponto final. Então, aposta num moleque. Então, coloca o menino pra jogar. O menino tá correspondendo, tá pedindo passagem, coloca ele. E o Igor Thiago é um elemento surpresa. O Ryan também pode entrar no segundo tempo, mas pra mim o Endrick tem que ser esse cara aí da centroavância e povoar esse meio-campo da seleção brasileira, porque não dá para jogar no 4-2-4 numa Copa do Mundo, porque você tá dando, tipo assim, você tá sugerindo ao seu adversário, ó, chega aqui, chega mais e pode bagunçar. Foi isso que a gente viu no primeiro tempo, porque o Aboadi, um menino de 18 anos, ele conseguiu engolir dois volantes veteranos, Real Madrid, e o Bruno Guimarães também, que tá lá no Newcastle, pô, o menino engoliu, joga lá no Lille, com todo respeito, mas é uma liga fraca, Ligue 1, pô, o menino engoliu. Então, ou seja, ficou bem vigente aí pro Ancelotti povoar esse meio campo. Ele tem que abrir mão de jogar com 3 homens desse meio campo, porque 2 não vai dar. O Casimiro realmente não vem dando e é isso. Eu acho que o recado foi esse. Ou você altera, tem esse culhão para sacar jogadores medalhões, ou você pode perder, sim. Pode até se classificar no grupo, mas o Marrocos em primeiro, por exemplo, porque pode sofrer para ganhar de um Haiti aí da vida, entendeu? Porque o Haiti é a seleção mais fraca, mas pode sofrer. O que jogou diante da seleção marroquina pode sofrer. E um detalhe interessante é que o time do Marrocos jogou bola no chão. Era a troca de passes e esses caras, assim, rodando o jogo. Olha, o jogo era. Foi bonito de ver o que o Marrocos pôde apresentar aí diante de uma seleção de elite. E o que o Pi falou sobre essa coisa de estreia é muito verdade, né? Porque é um discurso que ele é muito cômodo. Não, o nervosismo da estreia. A base dessa seleção foi a mesma da última Copa. O Marquinhos e o Gabriel Magalhães acabaram de disputar uma final de Liga dos Campeões. Esses caras estão disputando jogos muito competitivos em altíssimo nível toda semana. Então, esse negócio, estou nervoso, tal, eu não compro isso daí não, porque no clube o cara não tem esse nervosismo. O Gabriel Magalhães disputou a primeira final de Liga dos Campeões da carreira dele e ele não ficou nervoso. Na estreia da Copa, o nervosismo bateu. O O Emi, eu vou fechar o assunto de Brasil com você para poder começar outro jogo, outros jogos com o meu querido Marlon aqui. Mas eu vou trazer um número interessante, já que
A Ju falou do Vinícius Júnior e eu acho que a gente tem que ser justo. Porque o pessoal critica o Vinícius Júnior, mas assim, somando a última Copa e essa, o Brasil chegou em 8 gols. Desses 8 gols, o Vinícius Júnior participou de 7. Então, assim, não é tão inútil quanto se fala, mas eu concordo que ele poderia puxar mais esse protagonismo. Mas o que que você acha que faltou nesse jogo do Brasil e qual você acha que foi o grande choque do Ancelotti diante de um Marrocos numa Copa do Mundo? Porque já tinha também jogado contra, se não me engano, a Tunísia no amistoso e a coisa não foi tão boa assim, né? Perdeu do Japão e já era para ter tido outra visão do que é esse futebol globalizado. Qual que você acha que foi o maior choque aí para ele, Emi? Ó, eu acho que o Piaju já falou bastante coisa do que eu penso, né? E aí, pegando carona na sua pergunta, Diego, eu acho que o Brasil carece de líderes, de cara que assuma o protagonismo, não nesse sentido do Vini que você trouxe, é no sentido do. Eu acho que o Brasil é muito acomodado, assim. Eu vou rapidamente só traçar um pouco a linha do tempo, desde a convocação faraônica, sabe, como se fosse um acontecimento, olha, aqui é o Brasil, então assim, eu acho que o Brasil em si está deslocado do que de fato hoje, qual lugar ele ocupa dentro da ordem do futebol. Então, enquanto essa mentalidade não mudar, vai passar Ancelotti, vai passar Fernando Diniz, Dorival, não sei o que lá, e os jogadores vão continuar se achando da primeira prateleira, enquanto a gente está vendo, assim, nos outros podcasts que a gente gravou do pré-copa, eu tinha colocado o Brasil na segunda prateleira. Eu tenho medo de começar a cair para a terceira, porque eu achei assustador o começo do jogo ontem. E tem uma coisa, assim, eu não vou defender o Ancelotti não, mas assim, cara, o Ancelotti está dirigindo time, seleção, há 1 ano, então tudo é novidade para ele também, desde como ele precisa escalar, porque a Ju falou muito bem uma coisa que eu penso, hoje futebol moderno se ganha sempre no meio de campo, o Brasil tem 5 meio-campistas convocados. Então, assim, é confuso, porque eu acho que o Ancelotti nem conhecia os jogadores brasileiros, então, assim, você tem uma questão lá na origem, entendeu? Não é eu não sei se ele vai conseguir corrigir isso agora, é lógico, a gente se ancora na experiência do Ancelotti de, à medida que a competição vai avançando, o feeling dele, ele meio que corrigir determinadas coisas, mas para mim falta protagonismo dos jogadores, assim. É irritante ver o Rafinha falando, ver o Rafinha se comportando em campo. Hoje de manhã, eu estava vendo que aí você perde, empata, joga mal, né, no dia vem a avalanche de coisas. E eu estava me lembrando, é Rafinha querendo peitar a Argentina, sabe, querendo peitar todo mundo. Então assim, é é é é um deslocamento da realidade muito grande, e aí a gente tem a cereja do bolo, que é a presença do Neymar Júnior lá, tipo o chefe da resenha, então assim, enquanto não existe uma consciência de que o Brasil meio que perdeu o bonde em algum momento e precisa, de fato, tratar a renovação como uma coisa urgente, e eu acho que isso está sendo costurado na CBF, acho que dar um novo contrato com o Ancelotti sem ver o que seleção que ele ia colocar ontem, o cara já tem um contrato. Você pensar que tem Endrick, tem o Ryan, que eu não sei nem se seriam peças que o Ancelotti convocaria se ele não tivesse pensando numa convocação, só que a CBF não pode chegar e falar: "Não, olha, essa Copa a gente não vai ganhar, a gente está preparando para outra", como a Alemanha fez. Aí a Ju, que é a especialista na Germânia, a seleção alemã teve, vou usar as palavras da Ju, culhão de na Copa dentro de casa falar assim: "Essa seleção não vai ganhar esta Copa, essa seleção está sendo preparada para ganhar uma Copa mais adiante". Mas o Brasil não consegue, porque existe uma enorme pressão de patrocinadores, essa coisa de que, são 5 estrelas, nós quem puxamos a fila, a única seleção que participou de todas as copas. Então, eu acho que você dá cadeira cativa para o Casemiro, eu até entendo, o Casemiro estava jogando bem, é o cara de confiança do Ancelotti lá, da época do Real Madrid. Agora o Rafinha para mim, eu não sei, assim, eu de fato não consigo entender. Então, falando do Vini, eu acho que o Vini é um cara que
a personalidade dele não é de ser esse protagonismo, de falar assim: "Pô, galera, vamos lá", de puxar o time, mas ele é o cara que se ver obrigado a fazer isso, sabe, e sofre a crítica, porque pelo menos é o que tá tentando, assim, eu tenho muito receio se o Vini Júnior não tivesse nessa seleção, e sinto mais ainda com receio, assim, com medo de que ele não possa ganhar coisas maiores com a seleção, porque ele tá, numa geração muito fraca e para mim passa muito mais de personalidade do que de talento. Eu só para fechar isso aí, eu concordo com tudo que você falou e só vou destacar 2 coisas. Essa questão da personalidade, que eu acho que é um fator fundamental, não tem mais, jogador que assume, que fala assim: "É comigo". Você não tem, os caras eles estão, eu não sei se é por conta de rede social e tudo mais, que o cara fala assim: "Ah, eu não quero ser contraposto em nada". Eu acho que hoje ninguém é culpado de nada, ninguém assume coisa nenhuma, nem o protagonismo. E esse lance de que o Brasil não pode assumir as coisas, eu concordo com você e eu vou brincar aqui de prever o futuro. O é da nossa cultura essa soberba quando a gente consegue protagonismo em algumas coisas. Então, o brasileiro, quando ele eu vi um relato do Tim Vickery, que o Brasil, quando ganhou a Copa de 70, parou de mandar olheiros para o restante do mundo para ver como as seleções jogavam. E quando o auxiliar técnico do Zagallo foi ver a Holanda jogar, ele falou assim: "Eu nunca vi isso na minha vida. Eu não sei o que os caras estão fazendo". E ele falou que ali foi o primeiro momento em que o Brasil poderia ter virado a chave e não virou. E aí fica o desculpismo de assim: "Pô, mas a gente perdeu para uma Holanda, mas olha o que a Holanda fez". Nunca tem autocrítica de falar assim: "Por que que eu deixei isso acontecer?". Isso nunca tem. E vai chegar o tempo em que a gente fica nessa muleta agora do Ancelotti. Pô, o Ancelotti é um cara experiente. O Ancelotti é um cara de mata-mata. Só que o mata-mata de clube, entre os jogos, você tem 2, 3, 4 semanas. Ele vai ter dias pra você mudar o E são time, jogos de ida e volta, ida e né, volta. e Você tem tem a a questão da chance. casa, da Isso. torcida, você Você consegue corrigir a É rota. tudo diferente. É tudo diferente. Então agora tem a muleta, temos o Ancelotti. Vai chegar o ponto que vai voltar aquela muleta dos temos 5 títulos. Ninguém, só nós temos 5 estrelinhas aqui, penta. Tá chegando um momento que o europeu olha, e a gente já teve a França ganhando 2 títulos, a Espanha ganhando título. Se essa Copa tiver mais um europeu ganhando um título, vai chegar um momento que entre eles vão falar assim: "Beleza que você tem 5, mas você não disputa aqui com a gente". E aí você perdeu, e aí o T5 é até a próxima, a Alemanha tem 4. A chance da Alemanha, com trabalho e foco, ganhar a quinta é muito mais fácil da gente ver isso acontecer do que o Brasil ganhar a sexta. Os caminhos eles são muito diferentes. E eu acho que enquanto o brasileiro não entender exatamente o que você falou, Emi, que caminho que eu tô, que trecho que eu tô no futebol mundial, enquanto não entender isso e assumir, fala assim: "Não, vamos resetar, vamos começar", vai ser isso. Jogador sem personalidade, jogador que não chama a responsabilidade, jogador que não assume nada, e você fica buscando o treinador de fora e assim, se o Ancelotti não ganha essa Copa e não ganha a próxima, vão botar, ó, tá vendo, o Ancelotti não é tudo isso aí, ó. Aí os caras ficam falando de estrangeiro, o cara vem e não ganhou. E a gente nunca olha pra gente. Eu acho que o Brasil ele caminha pra isso, assim, com a ajuda de imprensa, de mídias e de muita coisa. Marlon, manda aí pra gente mudar a seleção. Não, não, só que eu não ia conseguir, né, não falar, não opinar sobre a seleção brasileira. Eh, sim, eu vi muita gente, né, a gente fica muito preso na opinião de: "Ah,
tem que entrar Endrick, tem que entrar Ryan, tem que mudar essa peça, aquela, mas para mim o principal problema da seleção é a seleção não funcionar coletivamente, e pouco se fala sobre isso. Eu acho que, assim, trocar Endrick por Igor Thiago, Ryan no time, Luiz Henrique, sai Casemiro, acho que, assim, vai ser mudanças circunstanciais que em determinado momento não vai resolver, não vai ser o suficiente para que a seleção, alcance, né, o patamar que a gente se espera, né, da seleção brasileira. Eu acho que o problema vai muito além disso. Eu acho que o problema da seleção brasileira é coletivo. E, assim, acho que é algo inadmissível a seleção brasileira ter ficado na roda para o Marrocos e a gente fica: mas o Ancelotti ele tem 1 ano que ele tá na seleção, não é tempo suficiente". Eu concordo, também acho. Só que, assim, ninguém falou isso, mas o técnico de Marrocos, ele assume a seleção em março. Ele tem apenas 3 3 meses meses. de trabalho. E como que a seleção dele, flui e joga, coletivamente tão melhor do que a seleção brasileira? Isso é E ele levou inadmissível. 5 meninos do sub-20 que ele treinava. Exatamente. Então, assim, ele conhece aonde que ele tá, o Mohamed Ouabi, ele sabe o que que ele tá fazendo, conhece o grupo, mas mais do que isso, a seleção dele, com 3 meses de trabalho, ela tem um jogo coletivo muito mais forte que o do Ancelotti, que tá na seleção brasileira há 1 ano. Que eu acho que, assim, eh, com certeza tem algumas peças ali que ele precisa mexer, ele precisa alterar, mas não acho que esse seja o principal ponto. O principal ponto é a seleção brasileira jogar coletivamente. Ontem você viu o jogo e o Marrocos o tempo inteiro jogando com 3 jogadores, em todas as partes do campo, triangulando o tempo todo. Com a bola ou sem a bola, era um time muito mais compacto que a seleção brasileira, que é uma seleção muito espaçada. É uma seleção que não joga, o meio-campo do Brasil não joga próximo um do outro. E até por isso, o Casemiro ele é tão explorado, o setor dele no meio-campo, ele é tão explorado. E trocando, substituindo, entrando Fabinho, até deu uma melhorada, mas a mudança passa vai muito além de só trocar uma peça individual por outra. Eu acho que, assim, a seleção brasileira, o Ancelotti, ele precisa arrumar esse meio-campo, primeiramente, da seleção brasileira, para todo o resto funcionar. Para o ataque, para defensivamente, ofensivamente. Esse meio-campo da seleção brasileira, assim, é totalmente espaçado, totalmente perdido e foi dominado pela equipe marroquina, foi dominado na maior parte do jogo, foi dominado. Poderia ter perdido, se fosse uma seleção com uma qualidade talvez um pouco superior à do Marrocos, o Brasil teria perdido na estreia, porque o Marrocos dominou a seleção brasileira, mas isso vai ser um problema que, assim, se ele não corrigir, vai ser constante. Vai pegar o Haiti, provavelmente, né, como a gente espera, com certeza deve vencer esse jogo, acho que dificilmente o Brasil não ganha, com dificuldade ou sem dificuldade, vai vencer. E depois pega uma Escócia que tem o seu ponto forte, o meio-campo, com o McGinn, com o McTominay, que são 2 jogadores que vivem, assim, grandíssimas fases e, de novo, o Brasil vai ter aí uma seleção que tem um ponto forte, o meio-campo. Então, assim, acho que é o primeiro ponto onde que ele precisa arrumar a seleção. Acho que mais até do que individualmente falando, trocando peças, jogador por outro jogador, ele precisa povoar esse meio-campo, que era o ponto forte do Real Madrid dele, né, que ele treinava. Que tira assim, devido às proporções, né, tirando as peças, era o Toni Kroos, era Modric, era Valverde, o próprio Casemiro. Então, assim, era o ponto forte daquela equipe. Todo o resto funcionava, porque o meio-campo dele era muito forte, era muito bem montado. E, assim, eu sinto que o Ancelotti ele tá perdido, ele não tem um time titular, ele não sabe as substituições que ele coloca também, são substituições, assim, que não fazem muito sentido. Até hoje ele não tem a base inicial dele, quem ele vai colocar ali na frente, quem ele vai trocar. Um jogo ele coloca o Igor Thiago, aí no outro o Endrick já joga, o Ryan entra, então a gente nunca sabe quem vai entrar. Antes mesmo de sair a escalação da seleção brasileira, a gente estava com aquela dúvida, porque até hoje o Ancelotti também não achou o time ideal. Então isso é muito preocupante, porque a gente está falando da competição mais importante, o Brasil já está nela. Então, ele precisava, com 1 ano de trabalho, ele precisava pelo menos a gente já saber quem são ali os jogadores base dele. A gente sabe que Vinícius Júnior e Rafinha muito provavelmente vão estar sempre. Agora, de resto, a gente não sabe o que que vem ali pela frente.
e eu sinto que ele tá totalmente perdido. Então, e até pegando o que vocês falaram anteriormente, se fosse os treinadores já teria sido muito mais questionado, muito mais pressionado. Então eu acho que, assim, o trabalho dele até aqui tem deixado muito a desejar, muito mesmo. Eu acho que o Ancelotti tá deixando claro até para treinadores de clubes que assim, ô meu amigo, a transição de clube para seleção não é essa água de passarinho aí que todo mundo acha que é não, viu? Nego fala, não, o cara vai treinar a cada não sei quantos meses, o cara fica em casa com a família. Meu amigo, isso aí é um problema. Ô Marlon, vou seguir contigo pra gente dar aquela passada nas opiniões aí. Nesse início de Copa, seleção que te decepcionou, quem foi? Foi uma europeia ou foi de outro continente? Olha, foi uma europeia, foi a Holanda hoje, né, a gente até pelo que a gente previu aqui antes, esperava um pouco mais da Holanda. Achei uma seleção muito burocrática, aceitou muito o jogo do Japão, e assim, sempre que os piores momentos da Holanda na partida, ao meu ver, foi quando ela estava na frente do placar, que era onde ela parava de jogar e sentava no resultado. E foi punida, muito bem punida, porque o Japão, foi mais agressivo, não teve esse respeito assim, e puniu a Holanda, né. Então, dos jogos que eu vi até agora, a seleção que mais me decepcionou até agora foi a Holanda. Teve outras seleções europeias também, como a Tchequia, a Turquia, que perderam também, a Bósnia empatou com o Canadá, mas, pra mim, pessoalmente falando, são seleções que eu já não botava tanta expectativa assim, realmente. Então é um começo mais fraco para seleções europeias, mas ainda acho que as melhores seleções ainda não jogaram, teve a Alemanha hoje também, mas eu particularmente, assim, não a Ju que me perdoe, mas eu não coloco muita expectativa nessa geração da Alemanha não. Então, estreou bem, né, fez um papel de dever de casa muito bem feito, mas ainda acho que as melhores seleções ainda da Europa ainda não estrearam ainda, mas a grande decepção para mim foi, de fato, a Holanda. Eu fico com a decepção da Suíça. A Suíça contra o Catar, eh, ela teve tanto preciosismo quando chegava na frente, de quero fazer o gol assim, quero jogadinha bonita, que ela tomou um empate merecido, e é aquele empate que você olha e fala assim: vira perigo. A montanha começa a chover na montanha e a coisa começa a ficar complicada. Não é um grupo que vai ter problema, ainda tem o Canadá e a Bósnia, todo mundo empatou, mas você sair com 3 pontos na primeira rodada, pegando um time que empatou logo na sequência, mesmo que classifique em 3, você fala: "Pô, se eu empatar aqui, uma seleção eu tiro do páreo". Eu já consigo me garantir. Eu vou para a última rodada brigando pelo primeiro do grupo. E eu acho que esse resultado aí complicou porque Canadá e Bósnia eu acho que vão querer aprontar alguma coisa. O Ô Ju, vamos falar de Alemanha, né? 7-1, a Alemanha pegou Curaçao. Eu tava ansioso pra esse jogo, que eu falei pra vocês, né? Eu falei, o massacre vai ser nesse jogo. Mas a Alemanha começou muito bem o jogo e também teve um pouquinho de preciosismo, querendo fazer jogada muito bonita. Veio o empate de Curaçao e eu acho que aí vem um filme, né, da última Copa do Mundo, de você falar assim: "Meu, esse negócio aqui vai dar problema". E eu acho que a Alemanha acende um alerta para as seleções da Europa, que ao meu ver, entraram um pouquinho sim, achando que estava tudo de boa. A Escócia fez um jogo que ela suou sangue contra o Haiti, e ela achou que ia ser mais fácil. O McTominay não foi bem. O Maguinho foi o melhor jogador da Escócia. O Robertson teve que se conter ali nas subidas dele, porque esse time do Haiti fisicamente sobra e os caras estavam afim de jogo. E eu acho que a Alemanha olhou assim e falou: Meu, a Suíça já se deu mal, República Tcheca já dançou, a Turquia tomou um pau contra a Austrália e a Austrália jogando bola. E eu tô tomando um empate aqui da seleção que é o menor país da Copa do Mundo.
E aí depois veio o restante do jogo e aí acho que os caras destravaram tudo e falaram: "Meu, faz logo o saldo de gols aqui e chega". Que você viu desse 7-1 e você sentiu que teve um pouquinho de salto dos alemães no início do jogo, Ju? Sim, eu senti que teve sim esse salto e também concordo muito com o Marlon. Eu também não coloco a Alemanha, né, como uma das preferidas para levar a Copa do Mundo, porque eu acho que é um trabalho para 2030. É, é uma seleção que tem muitos talentos individuais, só que ainda acho que peca um pouquinho no coletivo, né? E o Marlon falou muito bem sobre o problema, né, da seleção brasileira, eu concordo. E por isso que o meio-campo, né, da seleção diz muito, devido a isso não coletivo, inexistente. E a mesma coisa da seleção alemã. Eu vejo que o Nagelsmann chegou, eh, depois de um trabalho ruim do Hans Flick, ele foi pontual com algumas peças, até tentou, eh, trazer outros nomes. Eu acho que ele tem um pouquinho de, eh, digamos que ele tem os seus nomes preferidos, né, em alguns ali, como o Leroy Sané. Eu acho que o Leroy Sané, ele é carta, assim, que tem que ser retirada da seleção alemã. Já deu. Assim, hoje ele foi muito abaixo diante da seleção de coração. Displicente, Ju, Nossa, displicente. demais, displicente, não com assim, com mau domínio, de bola. E com todo respeito, foi a seleção mais fraca do grupo, né, com a seleção frágil, e ele não conseguiu, ser incisivo, ser decisivo. Então, para mim, é uma carta que realmente tem que ser retirada da seleção alemã. Tem outros jogadores pedindo passagem. Eu gostei de algumas alterações que o Nagelsmann fez hoje, até porque no ciclo todo não foram todos que participaram. Por exemplo, teve a baixa, infelizmente, do Lineker, né, que acabou realmente se machucando, no treino e acabou voando novamente para a Alemanha. E quem entrou no lugar dele foi o Kehrdrogo, que é o lateral esquerdo, um ponta direita do RB Leipzig. Então, são, assim, são peças pontuais que o Nagelsmann realmente trabalhou nesse ciclo e faltou o coletivo. Teve a questão também da aposentadoria do Manuel Neuer, aí teve a reviravolta e agora ele voltou, né, então são coisas que nos bastidores atrapalhou um pouco o ciclo da Alemanha, que poderia ter sido muito melhor para esta Copa. No jogo, eh com o Wirtz muito bem. O Wirtz na seleção alemã dispensa qualquer apresentação, ele sempre vai muito bem. Hoje ele jogou para a equipe, né, um jogo muito associativo do Wirtz, ele que gosta de jogar naquele lugar, e não como o Slot colocava ele, né, o Slot no Liverpool às vezes errava realmente o posicionamento do Wirtz. O Wirtz que gosta de jogar um pouquinho mais ali nas entrelinhas, mas puxado mais pelo lado esquerdo. Então, fazendo um jogo associativo com o Musiala, ele dispensa qualquer apresentação, jogou muito bem hoje. O Musiala, que tá voltando de lesão, também é um desses caras, desses garotos, né, que vem nessa nova era da seleção alemã. Eh, Tem que falar também do Schlotterberg, que é um zagueiro artilheiro, um dos melhores zagueiros do futebol alemão, também do futebol europeu. O Real Madrid estava tentando até contratá-lo ele, né, mas ele vai permanecer no Borussia Dortmund. Então, e assim, o Rudiger foi para o banco, porque o Rudiger que não fez, assim, é um zagueiro muito rodado já e veterano na seleção alemã, mas o Schlotterberg tá pedindo passagem e é titular, e o Tah também, o Jonathan Tah, que fez uma brilhante temporada com o Bayern de Munique. As laterais, o Kimmich, todo mundo fala do pecado do Kimmich jogar na lateral direita e não no meio. Realmente, eu preferi ele também jogando pelo meio, mas o Nagelsmann falou uma vez, até do problema crônico que tem, assim como nós também temos, eu acho que no futebol mundial de laterais, eh, e como ele é polivalente, falou assim: "Vou convocar o Kimmich pra lateral direita", e o meio-campo, aí eles têm o Pavlovic, hoje me chamou muito e o Goretzka, né, que participou de todo o ciclo,
mas é o Unimecha, que jogou um absurdo, jogador do Borussia Dortmund, ele que fez essa alteração, eu gostei bastante. E na lateral esquerda, o garoto, o Brawl, que vai ali também, que é do Frankfurt, né? Lateral esquerdo do Frankfurt, fez uma partida muito boa. Então, as mexidas pontuais hoje do Nagelsmann me chamou muita atenção. O Unimecha que roubou ali a vaga do Goretzka e o Brawl que roubou a vaga do Raul na lateral esquerda e o Havertz na centroavância, né? Porque tava o Voltermann que participou do ciclo inteiro da seleção alemã e o Undav que joga um absurdo no Stuttgart, né? Jogou um absurdo nessa temporada. E ali ele ficou ali pensando quem que eu vou colocar depois desses últimos amistosos na centroavância, porque o Undav foi bem, e o Havertz foi bem, foi melhor que o Voltermann. E aí o Havertz, para mim, ganhou essa vaga aí na centroavância e perdeu o Voltermann a titularidade. E o Undav também é um cara que pode entrar no segundo tempo, como entrou hoje, né? E acabou fazendo o 7-1, né? Colocando ali, fechando o caixão, né? Fazendo o último gol. Então é uma seleção que tem muitas qualidades individuais, mas ainda peca um pouquinho no coletivo. E hoje aproveitou, assim, para fazer o saldo de gols, pegou a pior seleção do grupo e ressaltar, né, realmente essas peças que ganhou oportunidade hoje, para mim, vão ser titulares no decorrer, da Copa do Mundo, que vai ser o Unimecha, né, aqui no lugar do Goretzka, e o Brawl também lá na lateral esquerda, e o Havertz, né, o Kai Havertz é um absurdo, ele tem estrelas demais. O Marlon pode até falar melhor, né, tá com saudades aí do Havertz, mas realmente é um jogador que é muito decisivo, ele joga muito fora da área. Hoje a cobrança da penalidade dele foi um deboche, o golaço que ele fez, então sobra muita qualidade para o Havertz. Então, para mim, eu acho que ele ganhou essa titularidade na centroavância, que era um problema até então na Alemanha, e não é mais, né? Hoje você tem aí o Havertz como titular e tem um Davi também que pode entrar muito bem. E o Voltman, que acabou perdendo, né? Aquele ciclo inteiro que ele fez com o Nagelsmann, acabou perdendo aí a sua vaguinha para esse grande jogador que é o Havertz, né? Então é uma seleção que é para 2030, tá num grupo ali meio que teoricamente fácil. Eu acho que a Costa do Marfim pode beliscar alguma coisinha ali, brigar ali lá na ponta de cima da tabela, junto com o Equador, vai ficar nessas três, né, brigando na primeira colocação, mas eu acho que a Alemanha ainda se classifica em primeiro. Vamos ver como a Costa do Marfim também vai corresponder durante esse grupo, né? Mas é uma seleção realmente que é boa, mas não empolga para esta Copa do Mundo, mas sim para uma próxima Copa. E um detalhe interessante da Alemanha é que ela soube lidar com a questão de ter seus jogadores saindo do país e formar mais jogadores. Acho que só 3 ou 4 jogadores desse grupo de convocados não jogam na Alemanha, para ver como os caras formam, e tem sempre alguém aparecendo ali para fazer um barulho. Eu gostei muito desse time alemão. Concordo que não é time para agora, até porque se a Alemanha passar em primeiro e a França passar em primeiro, acho que oitavas ou quartas eles se pegam. Então, acho que aí é aquele confronto assim de camisa e tudo mais, mas a França tá num estágio à frente. Mas eu gostei do que a Alemanha apresentou hoje. O Pi, eu vou com você aí, já que a gente tá caminhando pro final desse primeiro episódio, Copa do Mundo 1. Estados Unidos 4, Paraguai 1. A gente não queria que os Estados Unidos vencessem nenhum jogo. Os caras aproveitaram do Bobadilha, Bobadilha, que abriu o placar ali para eles. E, na sua opinião, Pi, os Estados Unidos de Donald Trump são favoritos ao título mundial em casa ou você acha que 16 avos é o sonho americano vai parar por ali? Nossa, eu acho que nem chega. Quer dizer, achava, né? A minha decepção, né, além da seleção brasileira, que só para complementar o que a Amy disse, só para finalizar Brasil, todo mundo esperava o Neymar a cereja do bolo, só falta o bolo. Depois aí a gente coloca o Neymar, só falta o bolo, né? Todo mundo queria que fosse isso, mas não rolou.
A minha decepção, tirando a seleção brasileira, foi o Paraguai, que olha, eu sou muito bairrista, o Palmeiras, quer dizer, Paraguai, não foi bem na Copa, tomou-lhe uma eu assisti o jogo, nossa, torcendo para os guaranis como nunca, mas perderam como sempre, como dizem. Eh, mas eu acho que ainda vai dar para eles alguma coisa, assim, eu acho que agora dá uma sacudida. Eu não achei que o Paraguai tão ruim. Eu me impressionei mais com os Estados Unidos, vou ser bem sincero, e o Bobadilha, ê Bobadilha. Esse aí já disse é que veio. Achei o Maurício legal, o Maurício é um bom jogador, né, ele é muito bom, mas me decepcionou muito o Paraguai, além da Holanda, como disse o nosso amigo Marlon ali, a Holanda também. O Japão, Japão que já foi muita discussão aqui nesse negócio, já o Japão aí. Sorte que o rapaz não tá aqui, que senão eu tô lascado aqui, né. Mas os Estados Unidos pra mim não foi isso, sabe, para alegrar a torcida deles jogando em casa, que a Copa é nos Estados Unidos, né, o México é um convidado e o Canadá acho que entrou de bicão. Que, nossa, ninguém fala muito, né, que o Canadá todo mundo fala que é Estados Unidos e México, esquece o Canadá, que muito pouco escutar do Canadá. Mas eu não acho que chega não, os Estados Unidos não passa, pelo amor de Deus, se bem que fez saldo de gol pra caramba, hein, pra classificar em terceiro aí, é muito importante, que é uma coisa que o Brasil também tem que fazer, saldo de gols agora contra o Haiti, que eu acho que vai ser muito difícil, porque se teoricamente Brasil e Marrocos os 2 ganharem, quem vai decidir primeiro e segundo é saldo de gols, né, primeira coisa. E o Haiti não vai entrar para ganhar esse jogo. Vamos ser sinceros. Mas e o Brasil vai? Ai, é que vai cair no Brasil de novo, gente, então vamos desfocar. Né, essa é a questão, falta o bolo. Então, os Estados Unidos não vai e a Holanda me preocupou hoje a Holanda, se bem que se a gente classificar em primeiro e em segundo, lascou, né. Então eu não sei, se sinceramente eu tô bem preocupado com a Holanda e com o nosso Palmeiras Paraguai, eu falo Palmeiras toda hora, mas o Paraguai foi a grande decepção, mas os Estados Unidos, mais 2 joguinhos e acabou pra eles. Emi, eu vou fechar contigo esse nosso primeiro episódio. Quem te surpreendeu? Pode ser positivamente ou negativamente, tá? Mas uma seleção que você viu até agora e falou assim: me surpreendeu essa seleção aí. Ah, eu vou pegar o gancho do Pia, aí a seleção norte-americana, né, porque de fato, eu no meu bolão, para mim Paraguai ia ganhar, não tranquilo, até pelas impressões que eu fiquei do final das eliminatórias do Paraguai, e te confesso, assim, pouco acompanho a seleção estadunidense, sabe, sempre tenho aquilo na cabeça, tipo assim, é a liga recreativa, mas tudo bem, a gente está falando de jogadores, né, que não necessariamente estão na liga americana, jogam em outros clubes, mas concordo com o Pia, acho que também vai ser um balão de ensaio aí, daqui a pouco vai murchar, né. E falando negativamente, eu vou ter que voltar para aquele tema do Brasil. A questão não é nem o placar, pra mim, acho que o Marlon foi perfeito, assim, de tudo que a gente já tinha falado sobre o Brasil, ele deu arremate final, que é a questão do conjunto. Eu também tenho minhas dúvidas se mudanças de peças vão surtir o efeito que está todo mundo esperando, entendeu. Então, assim, o negócio do Brasil para mim é terrível, é muito do estado anímico. Então, assim, me surpreendeu muito negativamente, muito. Ou os jornalistas que estão cobrindo são também todos, sei lá, estão contaminados com essa vibe, né, e estavam todo mundo otimista. Eu vi gente falando que o Brasil ia resolver o jogo com 20 minutos, e aí, sabe. É é complicado, né. E assim, só aproveitando a pergunta, eu tenho ficado surpresa com essa Copa, tirando o jogo da Alemanha, que na verdade tem uma surpresa, que é quando o Curaçao faz o gol de empate, né. De fato, se tinha aquela sensação de: "Ai, nossa, é a maior Copa com a maior quantidade de seleções, vão ter muitas goleadas", e a gente não tá vendo isso, né. Então, né, o Haiti, a Escócia, não foi uma goleada, a própria Alemanha ficou um tempo ali, o jogo ficou meio que parelho, e acho que a Alemanha meio que sossegou e aí conseguiu retomar o controle.
mas para mim está sendo uma Copa, não tenho gostado dos jogos até agora, mas eu não me lembro se foi o Pia ou se foi o Marlon que falou que, de fato, as grandes seleções ainda vão estrear, então a gente talvez essa frustração muita em relação ao Brasil, não só nosso, né, nossa, assim, mas do mundo em geral, porque talvez seja a primeira seleção de ponta que jogou, né, e aí você fala: "Meu Deus do céu, que coisa aterrorizante". Mas eu espero que no próximo episódio eu, de fato, seja surpreendida positivamente com bons jogos, né. Eu achei tudo meio médio, assim. Esse jogo da Holanda com o Japão, eu achei até legal o segundo tempo, porque também o primeiro tempo, um terror. Então, simbora. Eu vou fechar aqui o meu comentário, acho que quando saiu a notícia de que seria uma Copa com 48 seleções, muita gente falou: "Pô, o que vai ter de jogo ruim?" E eu acho que é um copo meio cheio que tem que ser visto. Eu acho que a gente está vendo um encurtamento de distância entre continentes, entre o futebol que é apresentado. A gente está vendo a questão geopolítica de diáspora de países que vão buscar esses seus descendentes aí para formar seleções. E um número considerável de jogadores, assim, de Marrocos, até de Curaçao, que jogam em segunda divisão e em terceira divisão de países europeus, em países que o futebol é mais desenvolvido, e que a gente por 4 anos desdenha, e agora a gente tá vendo que assim, pô, existe aí um nível de dificuldade que diminuiu, aliás, um nível de dificuldade que aumentou e uma disparidade que vem diminuindo. Eu acho que não vai ter outro 7-1 na Copa, acho que, pô, Alemanha e Curaçao foi tipo o enfrentamento das pontas mesmo, de quem tá muito lá na frente, quem tá muito lá atrás, mas eu acho que dificilmente a gente vai ter um jogo, assim, muito pobre, muito ruim mesmo, mesmo de, pô, Uzbequistão, mesmo de seleções com menor expressão, das menores expressões da Copa, eu acho que vai ser um mundial que vai todo mundo olhar e falar assim: "Pô, não foi tão flopado assim quanto a gente imaginou que seria". Um resultado ou outro, toda a Copa tem a sua super goleada, e toda a Copa tem a sua super zebra. Isso daí sempre vai ter. Mas eu acho que essa Copa com 48 seleções me surpreendeu que, assim, eu mesmo achei que o Haiti fosse ser saco de pancada, já tenho essa dúvida. Pô, não acho que vai ser. Curaçao talvez seja a única. Tem outras seleções, tem Argélia, tem Jordânia, tem Uzbequistão ainda para estrear, mas eu não acho que vai ser tão assim um negócio. A vida dessa galera não vai ser tão fácil. E eu acho que as seleções europeias estão olhando para esses confrontos e falando assim: pô, nós precisamos correr mais se a gente quiser continuar à frente, porque se a gente der o mínimo espaço, as seleções da África já chegaram e as seleções da Ásia estão aí. E a prova disso foram essas primeiras datas aí, esses primeiros jogos da Copa do Mundo. O Marlon, avisa a galera que o primeiro episódio fica por aqui e o segundo vem logo mais essa semana com tudo, muito provavelmente já com a segunda rodada dos grupos rolando. Pô, agradecer, né, agradecer demais todo mundo aí participando desse episódio e para todo mundo também que tá nos acompanhando, né. Vem muito mais por aí, foram só os primeiros dias e com certeza vai ter muita coisa pra gente destoar, pra gente falar aí nos próximos dias. Agora mesmo já tá rolando mais um jogo, então assim, Copa do Mundo a gente sabe, não para. E eu tava esperando um gol nesse jogo pra falar assim: tem gol. Não teve até o momento. Temos 0-0 de Equador e Costa do Marfim até o presente momento. Ô Pia, avisa o pessoal que episódio 2 vem aí e que você espera que o Ancelotti não tire apenas o Igor Thiago, que é a minha sensação. Acho que ele vai mexer só no centroavante e vai achar que resolveu o problema. Avisa o pessoal que por hoje é só, mas durante a semana tem mais de Copa do Mundo aqui com a gente. Exatamente, tem muito mais de Copa do Mundo aqui com a gente. Eu acho que o Ancelotti tem que tirar. Eu acho que o Ancelotti começou o jogo achando que era amistoso, que no intervalo ia tirar uns 9, 10. Só pode, porque é impossível ele começar aquele jogo. Agradecer todo mundo, beijo pra todo mundo, Emi, Ju, Marlon, Diego, obrigado mais uma vez. Tudo improvisado aqui, a luz caía de vez em quando, mas estamos na rua, mas sempre que dá, a gente tá junto. Acompanha a gente no próximo episódio, como o Diego falou,
segunda rodada aí já vai tá rolando. Espero que o Brasil entre nos trilhos e o Ancelotti fique um pouquinho menos bravo. E o meu Paraguai, eu tô torcendo pro Paraguai tanto, gente. Eu queria que o Paraguai fosse bem. Mas é isso, obrigado mais uma vez todo mundo. Um beijo pra todo mundo e siga a gente, continue com a gente. Ju, avisa a galera que o 7-1 mais uma vez foi para sua conta e que durante a semana a gente vai torcer por mais uma goleada. E falar de goleada é bom, né? Trazer goleada é bom. 7-1 pra minha conta, você me quebra mesmo. Olha, galera, brigadaça por estar aqui com vocês em mais um episódio, né, sempre muito bom estar aqui com essa família Somos Liverpools, Diego, também com o Marlon, com a Amy, também adorei gravar com ela pela primeira vez, o Pi, e assim, o Paraguai, Pi, realmente uma decepção, hein, uma decepção, vamos ver aí como vai ser na próxima rodada. Bom, e a Germânia é isso, eu acho que vai ser somente essa goleada realmente contra o Curaçao. Eu tô com a Amy também, eu acho que vai ser poucas goleadas nesta Copa do Mundo, até porque tá bem equilibrado, a gente viu isso contra o Haiti, né, e Escócia. E vamos torcer que o nosso Brasilzão, na próxima rodada, a gente possa falar melhor, né, como se arrumou esse meio-campo, e vocês vão ouvir e nos assistir tudo aqui, toda semana, os pós-rodadas da Copa do Mundo. Então não deixe de se inscrever e também deixar o like aqui e acompanhar em todas as plataformas digitais o belíssimo trabalho dos meninos. Até uma próxima, um beijo para todos. Ajuda o papo, hein? Sigam o conselho desta mulher. Emi, a gente fica por aqui. Avisa que durante a semana tem conteúdo pra caramba de Copa do Mundo e estaremos aqui. Não estamos nos Estados Unidos, nem Canadá, nem México, mas aqui estamos para trazer tudo do Mundial. Depois desse encerramento aí da Ju, a régua ficou, ó, lá em cima, mas o que eu tenho a dizer é: semana que vem, finalizando a primeira rodada, já com umas seleções na segunda rodada, então o negócio vai começar a pegar fogo na Copa do Mundo. Estaremos aqui discutindo, falando. O Somos Liverpool é um lugar onde a gente dá o papo, não tem pachequismo, por mais que a gente queira que o Brasil seja campeão ou não, não sabemos. E eu prometo, o Diego sabe, semana que vem eu vou vir com a camisa mais comentada quando eu saio nas ruas. Então, aguardem, camisa retrô. E eu vou dizer que no próximo episódio essa camisa vai fazer todo sentido aqui conosco nessa resenha. Eu, Diego, agradeço muito cada play, cada compartilhamento, cada recado que vocês deixam aqui. Não deixem de nos seguir, porque isso aqui faz toda a diferença. Eu aviso vocês que próximo episódio vamos trazer tudo das próximas partidas e provavelmente já a segunda rodada de alguns grupos e vamos começar a fazer as comparações com os resultados que a gente colocou, porque teve um que bateu e foi o do Marlon 7-1 Alemanha em Curaçao. Eu deixo aqui aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração e fui!